Olá, grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Estamos chegando nesta terça-feira gelada, mais um frio. Mas se liga aí que o programa está muito quente hoje. Tem Brasileirão, tem mesa quadrada e o segundo episódio do especial sobre o tetracampeonato da seleção conquistado em 1994. Começamos polemizando com a nossa enquete. Qual foi a melhor contratação até agora na atual janela de transferência? Gil do Corinthians, Rafinha do Flamengo, Ramírez do Palmeiras ou, na sua opinião, foi outro atleta não citado aqui? Simples, para você votar é só entrar no site gazetesportiva.com, deixar o seu voto. Você pode participar também usando a hashtag Gazeta Esportiva, que nós vamos ler o seu comentário ao vivo aqui no programa. E você tem ainda a opção de mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário, inclusive sobre o tema da enquete, ou pergunta para nós pelo WhatsApp. Anota aí o número, DDD 11 994791633. Repetindo, 11 DDD 994791633. E você tem que gravar, é sempre bom lembrar, né? Tem que gravar com o celular deitado para a imagem ficar melhor. Antes, queria saber de vocês, Miller e Garrafa, grande noite para vocês. E aí? Para mim foi o Ramírez, e para vocês? Não, eu vou de Rafinha. Rafinha? Rafinha, porque o Flamengo tinha um problema na direita com o Rodinei e com o Pará. Acho que é um jogador que vai ajudar muito na parte ofensiva. O Ramírez é um belíssimo jogador, mas é um jogador que ainda não está pronto. E o Palmeiras, para a posição, é que o Palmeiras se dá o luxo de poder ter vários jogadores, né? Não estou dizendo que é uma contratação ruim, Ramírez. Só para jogar aquele lado, Felipe Melo, Ramírez, Bruno Henrique, Moisés, Thiago Santos. Você está entendendo? Então, assim, aquela que pode ser mais útil. E o Gil, apesar do Corinthians precisar realmente de alguém para jogar do lado do Manuel, o sistema defensivo do Corinthians estava meio arrumado. Então, no meu entendimento, o Rafinha, acho que foi a melhor contratação no momento. Boa noite, Garrafa. Boa noite, Celso. Para mim foi o Gil até agora, porque ele estreou bem. Parecia até que já estava jogando há muito tempo, né? Nem foi para a China e voltou pela segunda vez consecutiva. Mas acho que até o momento, o Rafinha é um grande jogador, 10 anos de Bayern. Então, acho que até agora, nesse momento, por se estrear bem, o Gil. Olha que legal, curioso. Cada um ficou com aqui. Agora, não foi combinado, não, gente? Agora é com vocês aí. Ramírez, Rafinha e Gil. Tá fácil para você em casa, né? Enquete boa, enquete boa. Para você ficar pensando um pouquinho, então, a gente vai fazer uma rápida pausa e a gente vai voltar com o complemento da 10ª rodada do Brasileirão, o segundo episódio do especial sobre os 25 anos do Tetra e a preparação das equipes paulistas para a sequência da temporada. Fique com a gente. Até já. Estamos de volta com o jogo que fechou a 10ª rodada do Brasileirão. Fluminense e Ceará fizeram uma partida muito movimentada no Maracanã, com direito a gol de bicicleta e mais uma participação determinante do VAR. Dá uma olhada. O Fluminense do Fernando Diniz amassou a equipe do Ceará no primeiro tempo. Foram muitas chances desperdiçadas pelo time carioca, principalmente com o garoto João Pedro. Mas aos 40 minutos, o Pedro, centroavante, aproveitou o desvio do Nino e completou para o gol. Ele que vinha sendo criticado pela torcida por uma suposta transferência para o Flamengo. Quarto gol dele no Brasileirão. Só que nos acréscimos o Ceará conseguiu o empate num golaço do zagueiro Thiago Alves. Uma bicicleta certeira no canto do Agenor. Lance sensacional no Maracanã, tudo igual, 1-1. Na etapa final, o VAR anulou um gol do Ceará numa jogada polêmica. No momento do passe, o Felipe Cardoso estava impedido, mas quem concluiu foi o Matheus Gonçalves. Mesmo assim, a arbitragem entendeu que o Felipe participou do lance. No fim das contas, o empate por 1-1 não foi bom pra ninguém. O Flu é 15º e o Ceará é o 14º na tabela do Brasileirão. Houve mudança, né, na diretoria do Fluminense. Será se o Fernando Diniz, se não conseguir engrenar uma sequência de vitórias aí, se ele permanece lá, apesar do ótimo trabalho. O resultado pode ser bom, mas o time joga bem. Diga, Rafa. Bom, sobre o jogo, né, a se destacar o belo gol de bicicleta lá do zagueiro do Ceará, o belo gol do Pedro, um jogador que chama muita atenção, parece que tem que resolver logo a vida dele, se fica no Fluminense, o que ele vai fazer para ter tranquilidade para desempenhar o bom futebol. E mais uma vez o VAR entra em ação.
A decisão tomada me pareceu correta no lance. Para mim também. O zagueiro, ele atrapalha a passagem, né? Na passagem da bola, ele cruza e atrapalha a passagem. É discutível isso. O que é complicado, Celso, é a demora que tivemos ontem novamente para definir. O VAR, mais do que os lances polêmicos, o VAR está apitando e parando o jogo toda hora. Eu nunca joguei futebol profissional. Miller, como é que o jogador se sente? Tá fervendo a cabeça, tá no ritmo, daqui a pouco para. 5, 6 minutos. Muda tudo o que é o contexto do futebol. Precisamos reciclar a arbitragem com o VAR, não tá legal. Não estamos preparados para isso. Exatamente, Rafa. Celso, o VAR de novo entrou em ação. Olha, na minha modesta opinião, acho que o VAR anulou o gol incorretamente. O jogador entra, vem de trás. Tudo bem que o jogador que está ali, ele vai... Impedido, ele participa da jogada. Ele corre atrás da bola. Mas né? ele não impede a passagem, Miller, porque vai ser a gente... Do zagueiro, né? Do zagueiro. Ou seja, o zagueiro se ele abre mão, se ele está impedido, ele abre mão do lance. Só que o cara que vinha atrás dele, ele é obrigado a reduzir a velocidade e evita a marcação. De certa forma, ele interfere. Ele atrapalha a velocidade, a corrida do mas o lance zagueiro é polêmico, do Fluminense. Exatamente. Mas eu acho que, de qualquer maneira, o Ganso ontem fez uma boa partida. Fez, né? O Fluminense jogou bem. O Ceará também jogou bem. Porque o Ceará vai para cima. É um time que, desde o ano passado, vai para cima dos grandes. Ontem o Ceará mereceu a vitória, sim. O Fluminense está recebendo o Nenê, a gente pode até falar mais sobre isso no Gazeta Esportiva ainda hoje. E com o término de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vai conferir agora como ficou a classificação. Na liderança, o Palmeiras, claro, agora com 26 pontos. O Santos é o vice-líder, encurtando a distância, 3 pontos atrás do líder. Na sequência, aparecem Flamengo, Atlético Mineiro, Internacional e Botafogo, fechando a zona de classificação para a Libertadores. O Goiás é o 7º, seguido de Corinthians, São Paulo e Grêmio. O Grêmio deu uma boa subida. E só lembrando que Goiás e Corinthians têm um jogo a menos, né? Isso. Virando a página, nós temos Bahia, Atlético Paranaense, Fortaleza, Ceará, Fluminense e Vasco, que está na 16ª posição, o time vascaíno. Na área da degola, aí aparecem Cruzeiro, de maneira surpreendente, Chapecoense, CSA e o Avaí, que segura a lanterninha da competição com apenas 4 pontos conquistados até aqui. Miller, você tá com o CSA engasgado aí, né? Ô Celso, domingo eu fiz uma declaração, né, sobre o futebol apresentado do CSA contra o Corinthians. E eu usei a palavra medíocre, né? Sim. Que, na verdade, significa mediano. Sim, não foi no modo pejorativo. Claro. Foi no modo de prática de futebol até agora apresentado pelo CSA no Campeonato Brasileiro. E aí o clube emite uma nota, né? Hoje, o clube, né? Lógico, né? Me criticando, dizendo que sou pseudo-comentarista, aquela coisa toda, e que eu usei de forma preconceituosa com os funcionários do clube, com o povo alagoano. Quer dizer, olha, o CSA... Ele subiu para a primeira divisão com mérito, sim, mas isso é passado. O meu comentário foi em cima do atual momento do CSA. Em momento algum, Celso, Rafa, eu fui preconceituoso com ninguém. Claro, não foi não. Não, absolutamente. Tanto é que eu dei uma entrevista, acabei de dar meia hora atrás, para o Globo.com, pedindo perdão para a torcida, para o clube, para os funcionários, para a diretoria, para a torcida do CSA, para o povo alagoano, porque de maneira alguma... Lógico, interpretaram mal a minha palavra, porém não foi nesse sentido. Agora, eu não tenho culpa, para a diretoria do CSA, não tenho culpa que em 30 pontos o CSA só conquistou 6 pontos. Ele é penúltimo lugar no campeonato hoje. Então, ou seja, a campanha não é medíocre. Exatamente. Ela é péssima. É ruim. Exatamente. Ela é péssima. A campanha do clube atualmente, do time atualmente, é mediana. Não é uma campanha boa, é isso que eu quis dizer. Agora, mas de qualquer maneira, diretoria do CSA, se vocês interpretaram mal, interpretaram mesmo a minha palavra, o meu comentário, eu peço desculpa para vocês. Não foi a minha intenção, nem preconceituosa, tampouco de modo pejorativo tentar denegrir a imagem do clube, que é uma instituição vitoriosa, gloriosa, que tem uma história maravilhosa no futebol brasileiro. Absolutamente. O meu comentário foi em cima do atual momento do CSA no Campeonato Brasileiro. Agora eu fiz uma pergunta, Celso, dizendo assim, a que veio o CSA na Série A? Lógico, veio por merecimento. A pergunta é o seguinte, o que está fazendo até então... Para se manter. Com 30 pontos disputados e ganha só 6. Miller, e não só entendo que não houve, e não estou falando isso porque você é nosso companheiro de trabalho, mas por uma questão de justiça, em nenhum momento você foi preconceituoso e desrespeitou torcida, funcionários do CSA. Aliás, a gente pode entender como desrespeito, o CSA, por exemplo, que subiu, levou um tempão para subir para a primeira divisão, vem de mando de campo.
né? Não jogar em seu estádio contra equipes grandes como o Flamengo, se não me falha a como memória, o Corinthians. Celso, o Garrafa, me corrija se eu estiver errado. Se não me falha a memória, já é o segundo treinador do time, né? Sim. Já caiu Saiu o Geninho. Saiu o Geninho e já entrou a Angel. Por quê? Porque o time está fazendo uma campanha Com todo mediana. respeito, o presidente nos merece, está jogando para a galera. Claro, o que o Miller falou, tá aí, é uma realidade. É justificar. O presidente devia estar muito mais preocupado com o desempenho do time, fazer o CSA, o glorioso CSA, galgar posições fora da zona de rebaixamento, do que ficar aí criticando quem está fazendo a crítica real do momento infeliz do CSA. Do momento do CSA, não da história do clube, dos merecimentos, dos acessos 3 anos consecutivos. É isso aí. Hora da gente ver alguns comentários que chegaram pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos dar uma olhada, vai. O que a gente tem de comentário? Foi na tela. Antônio Lopes, que não é o delegado. Flamengo com Rafinha vai longe. Tem o iluminado Arrascaeta e o divino Jesus. Jonatas, na minha opinião, foi o Evandro, meia do Santos. Então é uma boa para a gente discutir até. O Cláudio Armiro, não, o Gil sem dúvida foi a melhor, tem muita consistência. Mesmo que pensou o Miller. O Fernando Mazoca, com certeza foi o Ramírez, sempre ligado, aqui da Vila Ema. E, na minha opinião, eu acho que o Rafinha foi a melhor contratação, pois o Flamengo precisava. Ele é um grande jogador, diz o Naiber, ou Naiber, deve ser Naiber, né? E vocês, o Evandro também, do Santos, foi uma boa? Acho que o Santos não dá para comparar, né? Não dá para comparar, mas o Santos está carente aí de jogadores que chegam para compor elenco, né? O São Paulo tem sérios problemas, né? Bom, vamos acompanhar o segundo episódio do especial sobre a conquista do Tetra em 1994, feito em parceria com o site gazetesportiva.com. No capítulo desta terça, você vai ver como foi a trajetória do Brasil até a grande final contra a Itália. Dá uma olhada aí, que bacana que tá. Parreira, às vésperas da Copa do Mundo, você tem mostrado muito otimismo. Você diz que o Brasil vai ganhar, vai beliscar esse tetra com muita arte. O que te faz crer nessa arte, Parreira? Olha, eu acho importante a gente passar esse otimismo para o torcedor, para saber que todos aqui só pensam em ganhar a Copa do Mundo. Todos aqui estão dando o melhor e, portanto, existe bons jogadores, existe uma maneira de jogar que tem mostrado que tem dado certo ao longo dos últimos jogos da seleção brasileira. E eu acho que nós temos tudo para fazer uma grande Copa e conquistar esse título. Há 24 anos o Brasil não era campeão do mundo e aquilo incomodava muito. Então nós tivemos que ter quase que um mantra, um erro zero e eficiência máxima. Não pode errar, gente. Então a primeira mensagem foi o objetivo, ser campeão do mundo. Aí o Zagallo dizia, a Canarinho tem que voltar a brilhar. Se você chegar aqui com 20 pessoas, cada um vai dar uma equipe, só que a gente tem que torcer para aquela que vai entrar dentro de campo. Porque a seleção que fica no papel e que não vai para dentro de campo, não vai chegar a lugar nenhum. Então nós temos que estar unidos nesse aspecto e torcer por aquele que vai entrar, não importa quem. Depois do primeiro jogo e a primeira vitória, cada vitória era uma festa que a gente fazia depois do jogo, assim, entre nós, no hotel, na concentração. A filosofia basicamente era ter um time organizado. Até hoje, muita gente, depois de 25 anos vai fazer agora, não entendeu a diferença entre um time defensivo e um time organizado. Time que tem Leonardo, Branco, Jorginho, Cafu, Romário, Bebeto. Qual o time no futebol mundial que escala 2 atacantes de cara, que não tem responsabilidade defensiva nenhuma, só para atacar? Veio uma cobrança muito forte em cima de mim, do Raí. Várias vezes eu conversava com o Parreira, né, de ver se eu ficava um pouco mais solto, mais livre. O Parreira me deu um pouquinho mais de liberdade, mas ao mesmo tempo ele fala, cara, você é o meu titular, você vai jogar os 7 jogos, abraça esse projeto, abraça esse esquema de jogo, nós temos que igualar os europeus na marcação sem a bola, a gente vai dar uma liberdade maior para o Bebeto e o Romário, a gente criar as chances para eles, nós vamos ganhar o jogo. Não vamos levar, então era a tônica, a gente não vai levar gol. 90 minutos o Bebeto e o Romário não vai passar em branco. Eu tenho consciência de que sou também uma peça importante no time, mas eu tenho fé em Deus que se o dia que eu não puder jogar bem, os outros vão poder e vão garantir a vitória. O objetivo foi alcançado, né? De início, vencemos as 2 primeiras partidas, depois empatamos, mas o time conseguiu
a primeira colocação no grupo, isso foi o mais importante. Depois, sim, nós pensamos no adversário seguinte, que foi os Estados Unidos. Foi um adversário muito difícil porque o jogo foi um sufoco danado e ganhamos apenas de 1-0 com o gol do Bebeto. Às vezes tu botando na cabeça, pô, vamos ganhar. 94 foi um pouco assim, né, cara, a nossa vitória lá na Copa. Se tu visse o Brasil jogar as eliminatórias, tu não ia dizer, pô, vai ganhar. Pô, tá longe de ganhar, né? Cada um se doou, né, um para o outro. Acho que essa mentalidade interdependente, né, do grupo foi muito legal, né, de cada jogador, porque a Copa do Mundo é muito curto, né, são 7 jogos até a final e todo mundo sabe que nem todo mundo vai jogar. Estava um jogo fácil, domínio total. Tomamos 2 gols que a gente não podia ter tomado. Num córner, a gente bobeou, não cortou a jogada, e de um lateral. Mudou o jogo todo. Quem está perdendo de 2-0, que era um bom time, eles se inflamaram, mano. Só que o nosso time não se entregou, mano. O Branco foi o primeiro jogo que ele fez como titular e jogou muito. Ele acabou com o overmais, criou aquela falta do gol, fez aquele golaço. Então, foi um jogo que mudou, mas o time teve a consciência de não ter se entregado e continuou brigando pelo resultado e conseguimos, no tempo normal, virar para 3-2. Né? Então, talvez tenha sido o jogo mais bonito da Copa. Na fase de eliminação, não existe jogo fácil. Até porque o adversário também tem o mesmo objetivo. Então, o importante é que a gente já sabia das dificuldades, mas acho que numa decisão assim, valendo uma vaga para a próxima fase da Copa do Mundo, a gente tem que ter essa consciência de que a dificuldade sempre a gente vai enfrentar, e enfrentar com muita competência, qualidade e confiança naquilo que você sabe e pode fazer. Belo trabalho, né? Mais uma vez, aproveitar para dar os parabéns para a edição, para a produção, reportagem, trabalho de pesquisa também, toda a autorização. Uma bela homenagem e amanhã, data exata dos 25 anos dessa grande conquista, nós vamos acompanhar o último episódio dessa série, mostrando como foi aquela histórica final contra a Itália e a recepção calorosa que os tetracampeões receberam aqui no Brasil. Miller, você que fez parte disso, falou com a gente. Não, eu sabe o que acontece, Celso? Eu estava vendo as imagens agora, e o Parreira tem razão nesse ponto. O jogo mais difícil, que a gente levou mais sufoco, foi contra a Holanda. Até porque a Holanda era uma grande seleção. E era uma pedra no sapato, já tinha eliminado o Brasil em 74. Exatamente. Vinha de uma outra geração tão boa quanto a anterior. E faz 2-0 e sofre o empate. E o interessante é que o Branco fez o gol, ele voltou a ser titular naquela partida. Ele foi quase cortado há uns 15 dias atrás. Né? O Lídio Toledo, que segurou o Branco, afiançou a sua permanência na seleção, porque quando houve a reunião na comissão técnica, todo mundo foi unânime praticamente em dizer, olha, tem que cortar o Branco porque ele não vai recuperar. E o Lídio Toledo bancou, falou, não, pode ficar com ele, vamos recuperá-lo e ele vai dar o seu contributo para a equipe. E ele entra justamente porque o Leonardo acaba fazendo aquela bobagem contra os Estados Unidos conspirou tudo e foi a favor punido. do Branco. Ou seja, para ser campeão do mundo, né, temos a honra e o privilégio de termos um aqui do nosso lado, né, são muitos detalhes. Detalhes, ó, você vê um detalhe que o Miller está contando aí. O Dr. Lídio, na época, bancou um jogador que estava praticamente cortado, e aí o Celso lembra que o Leonardo deu aquela cotovelada no jogo dos Estados Unidos, né, e acabou ficando de fora dessa partida, e o Branco entra para ser decisivo. E outro detalhe, falava com o Miller, a bola passa no gol do Branco, na batida de falta, ela vai quase que pegar no Romário. O Romário ele tira as costas, enfim. São pequenos detalhes que fazem um time campeão. E outra coisa, né, a gente vê um ataque de Romário, Bebeto, Miller estava à disposição,
E hoje a gente fica dependendo do Neymar, é isso. Parece que tem ele. Você viu o Zagallo falando, né? Naquela época podia montar 20 jogadores para montar um time. Hoje está difícil você montar 11. Antes da gente seguir, só queria fazer uma pergunta para o Miller, aproveitar que ele está aqui. Tem uma imagem que ficou marcada na Copa de 94, foi depois do jogo com os Estados Unidos. Tá o Miller falando, parecia bravo com o Parreira, parecia que estava dando uma bronca no técnico Parreira. Sempre tinha curiosidade. O que você falou para o Parreira depois daquele jogo que você parecia tão nervoso? Não foi bronca coisa nenhuma. Lembra o sufoco que nós levamos? Sim. Quase perdemos para os Estados Unidos, lá na trave do Lalas, aquela coisa toda, exatamente. E naquele jogo, Leonardo foi expulso. Quem automaticamente teria que entrar? O Branco. O Branco estava à disposição, estava no banco. E o Parreira começou a conversar com o Zagallo e demorou a substituir. Ele demorou muito. Eu disse assim, Branco, pode ficar relaxado que você não vai entrar. Isso foi sensibilidade, já era a terceira Copa minha. Você não vai entrar. Não, eu sou lateral esquerdo, você não vai entrar o Cafu. E dito e feito, porque o Cafu tinha mais gás, mais físico, estava mais pronto naquele momento, ele colocou o Cafu. Quando acabou o jogo, todo mundo comemorando, e o vestiário ficava atrás do gol, né? A gente tinha que atravessar o campo todo para ir pro vestiário. E nós comemorando, o Parreira chegou na frente do Branco assim, e eu atrás, fui abraçar o Branco, e o Branco começou a xingar ele, pô, você não me colocou aquela coisa toda, xingou o Parreira todo. E o Parreira foi o único treinador que eu trabalhei que nunca falou palavrão. Ele não. Muito educado, tá? Ele ficou broncochô no momento, né? Aí eu cheguei e falei, pô, Parreira, bora. O Branco tá viajando na maionese, tá? Ele tá no calor do momento, lá na frente ele vai agradecer você, tá, etc. Claro. E nisso que eu tava falando com ele, a câmera dá um close e todo mundo achou que eu estava reclamando posição. Como é que eu reclamo a posição? Nem sei se era posição, Romário arrebentando. Mas foi o que surgiu na época. Pô, o Brasil classificou e o Miller tá irritado com o Parreira. Que irritado, pelo amor de Deus. Foi isso que foi falado na época. E hoje foi divulgada uma análise feita pelo Banco Itaú, o Banco Itaú BBA, né, sobre as finanças dos clubes brasileiros na temporada passada. E como já é notório, Palmeiras e Flamengo, claro, estão muito melhores administrativamente do que os concorrentes. Nós separamos os números do Verdão e do Rubro Negro para você comparar. Olha só, o Palmeiras foi recordista aqui no Brasil, arrecadando em 2018 mais de 650 milhões de reais, mais de 100 milhões acima do Flamengo. A transação de atletas foi responsável por trazer 170 milhões para o clube, enquanto que o Flamengo arrecadou 57 milhões com transações de jogadores. Em bilheteria e sócio-torcedor, outra grande vitória palmeirense, 160 a 93 milhões. Nos direitos de transmissão, aí a vitória do Flamengo, lavada, 222 milhões contra 137 do Verdão. E na renda obtida por patrocínio, aí é um ponto mais equilibrado, 100 milhões para o Palmeiras contra 90 milhões do Flamengo. Outras fontes de receita, como clube social, licenciamento e fatores extras, rendem 87 milhões para os paulistas, ante 74 para os cariocas. As dívidas também são equivalentes, né? As dívidas totais de cada clube estão equilibradas. 420 milhões para o Palmeiras e 418 para o Flamengo. O curioso é que nesse meio de caminho aí tem um Santos que tem um orçamento bem menor, né? Mas são os dois maiores realmente, como diria Flávio Prado, o milionário José Rico do futebol brasileiro. Você percebeu ali, Celso, que a única diferença gritante, seu grande, sim, né, é sobre os direitos de transmissão, né? O Flamengo, 222 milhões. Isso porque o Palmeiras ainda brigou demais agora aí para tentar melhorar essa arrecadação, né? E brigou com toda a razão. Isso em 2018, né? São números de 2018 e 2019 já deve ter uma diferençazinha aí em relação aos direitos de transmissão. Mas são números, né? E você vê, são números a partir de uma gestão mais séria, né? Quando o clube é levado a sério, tem uma gestão um pouco mais profissional, aí você vê a vantagem. O Flamengo tem feito isso de algum tempo, né? Eu estava conversando com alguns colegas do Rio, eles diziam que os jogadores do Flamengo, quase todos foram comprados à vista. Everton Ribeiro, o goleiro, foram comprados ano passado, né? Todos à vista pelo clube. Tá vendo? É menos dívida, né, para o clube no futuro. E comeu um pão que o diabo amassou umas temporadas aí passadas aí, a gente lembra, né? O presidente falou, a gente vai colher frutos na frente. Flamengo negociou as dívidas que tinha, tá pagando e fica mais fácil de realmente montar um time forte. E aí tem que ter paciência, né? Você acertou as coisas, deixa o tempo passar, exatamente, faz um trabalho de médio e longo prazo, não foi campeão agora, dá sequência, vai ser depois, uma hora vai ser, quando o trabalho é sério, a coisa acaba acontecendo. Chegou a hora do nosso giro de notícias, solta a vinheta aí, diretor. Começamos com o quê?
Chegou a hora do nosso giro de notícias e a gente vai chegar a falar do mercado da bola. Segundo o jornalista Gianluca Di Marzio, da emissora Sky Sport, a Lazio da Itália estaria interessada no zagueiro paraguaio Gustavo Gomes, que está no Palmeiras emprestado pelo Milan. A diretoria palmeirense nega qualquer contato dos clubes italianos e reiterou que tem a preferência e que, inclusive, já prepara a proposta para a compra em definitivo do jogador. Se não comprar logo, vai perder o jogador. É bom zagueiro, Até porque a Lazio e o Milan tem uma harmonia muito grande entre os clubes. E tá chamando a atenção, tá por merecer realmente, né? Sem dúvida. O Flamengo vai fazer a última ofensiva para tentar fechar a contratação do lateral esquerdo Felipe Luiz. E os representantes do clube devem se reunir com o atleta em Madrid ainda esta semana para colocar um ponto final na negociação. Como o Barcelona fechou as portas para o lateral, crescem as chances do rubro-negro chegar a um final feliz nessa novela que começou em maio, quando foi apresentada a primeira proposta. E os cariocas estão com pressa, viu? Já que o prazo de inscrição dos novos nomes na Libertadores América acaba na próxima segunda-feira. Ficamos na torcida para que se concretize isso. Os bons jogadores, quanto mais tiver aqui, melhor, né? Miller? Está nessa escassez de um bom futebol. Chega um jogador, Rafinha, Felipe Luiz. Amigou, o Flamengo está montando um time massa. O Flamengo agora, com essa contratação, a defesa vai ficar mais forte. E o português lá é meio maluco, meio doidão da cabeça. Eu acho que já é um Flamengo muito forte. Já é, esses claro. Nomes, meu Deus já do céu. no ano passado, né? Já estava forte. É verdade. O ano passado, por exemplo, né, brigou pelo título. E parece que o Paris Saint-Germain está fazendo jogo duro para liberar Neymar. Segundo o jornal espanhol AS, o PSG teria negado uma proposta do Barcelona de 40 milhões de euros, mais a cessão do meia Philippe Coutinho e do atacante francês Dembélé. O time parisiense só aceita a negociação se rolar mais dinheiro. Na verdade, que o presidente do Paris Saint-Germain quer 300 milhões de euros para liberar o Neymar. E, sinceramente, pelo que eu tenho lido, acompanhado, ele não está nem um pouco animado em liberar o Neymar para o Barcelona. Até pelas declarações que o Neymar deu, né, recentemente, dizendo que o jogo da vida dele foi aquela goleada sobre o PSG. E é diferente aí de você que às vezes está querendo vender o seu carro, vai baixar um valor, tal. O Sheik lá tá nem aí para essa grana. Isso aí é pouca coisa para ele. Então, o Neymar pode pagar um preço caro, até porque tem essa legislação diferente lá na França, né? Até o Flávio comentava outro dia aí, referente à liberação do atleta, multa. Então, o cara pode fazer, teoricamente, um jogo duro aí com o Neymar tá plantando o que tá colhendo. No fundo, se ele não perder dinheiro, se oferecendo os 222 milhões que ele pagou, que já foi uma fortuna, ele acaba liberando o Neymar. Não tem pressa, claro, mas vai liberar. Agora, se ele aceita a proposta do Barcelona e mais os dois jogadores, aí equilibra. Até porque os dois jogadores são do mercado também. É que ele deve estar fazendo um... Pode fazer. Deve estar muito bravo com o Neymar. Você está pensando o quê? Ele está mais bravo com o Neymar, chateado do que... A informação é que todos os carnês que ele tinha que pagar já pagou esse mês. Então, falou, vou esperar o mês que vem, ver como é que fecha a minha conta. Ele não precisa de dinheiro. Para ele... As meninas do Santos embarcaram nesta segunda-feira para Manaus, onde amanhã vão enfrentar o Iranduba pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Mas nem tudo ocorreu como planejado. Essa é a organização do nosso futebol para mulheres no Brasil. Saímos de Santos às 3 horas da tarde. E a senhora CBF e a senhora Palace, que é a empresa que faz toda a nossa logística de viagem, não tinha voo para amanhã, mandaram a gente num voo hoje, picado com escala em Brasília, e nós chegamos no hotel e não tem vaga para nós, então nós vamos dormir aqui hoje. Hoje nós vamos dormir aqui na recepção do hotel. Eu ainda tenho que tomar cuidado com o que eu falo, porque a Emily cobra demais, a Emily é isso, a Emily é aquilo. Mas essa é a realidade do futebol brasileiro para mulheres em nosso país. Por que será os Estados Unidos está tão longe de nós, né? Vocês são guerreiras. Tira o chapéu. Só que o futebol para mulheres no Brasil nos prepara para grandes desafios em nossas vidas. Valeu, beijão. Santos emitiu nota esclarecendo que enfrentou transtornos com a logística estabelecida pela empresa parceira da CBF
lamentou o ocorrido e exigiu que esse tipo de problema não venha interferir novamente no desempenho físico e emocional das atletas. Já a CBF destacou que um parceiro da entidade conseguiu um outro hotel 50 minutos depois do vídeo feito pela treinadora Emily Lima, e lamentou, né, o episódio e disse que está cuidando para que isso não se repita. Independentemente das medidas que foram adotadas, é uma situação de estresse e que mostra a falta de organização e a falta de respeito com o profissional. Muitas vezes, porque são mulheres. Você já viu isso com o futebol entre os homens? Eu nunca vi uma situação dessa. É onde pinga dinheiro, Celso. Futebol feminino não dá dinheiro, não dá retorno para a CBF. Exatamente. Entendeu? Então, os caras tratam... Não estou dizendo que é correto, mas essa é a realidade. Não pinga dinheiro. Então, vamos lá. É um descaso. É por aí que vai. A Emily foi muito feliz na sua declaração, né? Por que será que o futebol feminino americano está tão longe de nós, né? Não é? É uma falta de respeito e tanto. Isso é inadmissível, para ser sincero. São profissionais. São profissionais que estão ali para fazer o trabalho delas. Já no masculino do Santos, o clima é para lá de bom. Vitória no último final de semana, fora de casa, e a diferença para o líder Palmeiras caiu para apenas 3 pontos. A diretoria também fez a parte dela. Acertou hoje o pagamento de direitos de imagem e premiações que estavam atrasados com o elenco. E já que o ambiente está melhor, né? Ninguém melhor que o Marinho para falar com a imprensa. Acompanhe na reportagem de Vinícius Rodrigues. Marinho na sala de entrevistas é sinônimo de bom humor. Mesmo que a entrevista seja às 9 horas da manhã, numa terça-feira nublada em Santos. Com 5 jogos no Peixe, Marinho já está completamente adaptado ao estilo do time. Mas e ao estilo Sampaoli? Você entende tudo que ele fala, cara? Um pouco. Eu tento, não só eu, como os outros atletas também, a gente tenta pegar isso que ele vem passando pra gente. É um cara muito inteligente, um treinador que é um treinador vencedor. O time das mídias sociais do Santos entrou na febre do aplicativo que envelhece. E olha como alguns jogadores ficaram. Carlos Sanches virou um tiozão de respeito. O goleiro Everson está no estilo Papai Noel. O Soteldo tá meio Ana Maria Braga, viu? E o nosso querido Marinho ficou a cara do ator Morgan Freeman. O pior de tudo, cara, é que veio o Pituca, foi o único que continuou do mesmo jeito. O Pituca, ele novinho e ele velho, tá do mesmo jeito. Ele postou uma foto, eu até comentei, pô, Pituca, você já usou o aplicativo, cara? É Face App, né? Pituca já usou, mas ele falou que não, era uma foto normal, mas enfim. Nas 5 partidas que Marinho disputou até agora com a camisa do Santos, ele não marcou nenhum gol. A chance é contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, pela próxima rodada do Brasileirão, domingo de manhã. Quando vai ser o gol do Marinho, velho? Quero que seja logo. Domingo de manhã? Domingo de manhã é a música dos meus amigos, Marcos e Belucci. Quando o Marinho fizer gol, vai ter alguma dancinha, alguma coisa especial? Aí você vai ver na hora. Domingo de manhã. Se Marinho vai ou não desencantar com a camisa do Santos, temos que esperar até domingo de manhã. Fato é que o Peixe treina normalmente e aguarda a reapresentação do peruano Cueva, que disputou a final da Copa América contra o Brasil. Ele que deve se reapresentar amanhã aqui na Baixada Santista. O Santos, que é vice-líder do Brasileirão, 3 pontos atrás do primeiro colocado, o Palmeiras. Do CT Rei Pelé, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. O Santos que está bem no campeonato, né? Ganhou do Bahia fora de casa, tem um jogo difícil, mas segue como favorito. Falta o Marinho desencantar para ajudar o Sampaoli, né? Uma peça importante, é um jogador que além de boas entrevistas, que relembra o que era o futebol no passado, um cara que vem sem muita maldade, sem muito receio da imprensa. Leve, vai né? lá, você vê uma reportagem aí que saiu leve, suave, até pelo jeito dele. Então a gente fica na torcida aí para que o Santos possa continuar nessa toada, mas acho difícil, Miller. Em função do elenco que tem em mãos, o Campeonato Brasileiro é muito difícil você seguir com pouco elenco. Mesmo porque, o Garrafa e Celso, nós estamos apenas no primeiro turno, né? Tem um segundo turno inteiro pela frente e, como você bem disse, sem elenco é difícil. E o Palmeiras, hein? O Palmeiras fez hoje o último treino em São Paulo, antes da viagem para Porto Alegre, onde amanhã encara o Internacional pela Copa do Brasil. Enquanto pensa nessa decisão, o time de Felipão
ainda espera a estreia do volante Ramírez. Aos poucos, Ramírez vai buscando a melhor forma física. Depois de um bom tempo sem atuar na China, o volante tem trabalho duro para buscar uma vaga entre os titulares no estrelado time de Felipão. A adaptação vai depender do meu trabalho. Aí eu tô me esforçando realmente. Ainda não joguei nenhuma partida, espero jogar para realmente me adaptar. Eu acho que a disputa ali dentro, ela existe. São jogadores de muita qualidade. Chego respeitando a todos, vou buscar meu espaço dentro de campo, trabalhando e poder ajudar. Eu acho que não tem como eu dizer aqui que eu chego para tomar posição de um ou de outro. Não, eu chego para ajudar, para ficar à disposição do Felipão e no momento que tiver de jogar, até porque ele faz um rodízio dentro da equipe, poder ajudar a equipe na partida que eu tiver dentro de campo. Felipe Melo e Bruno Henrique são apenas um dos concorrentes diretos por esta vaga. Ambos, aliás, devem retornar ao time titular na decisão da vaga da Copa do Brasil contra o Inter no Beira-Rio. Lucas Lima e a dupla de zaga com Luan e Gomes também devem ser as novidades. O Palmeiras vai começar uma verdadeira maratona de viagens. Começa por Porto Alegre, depois Fortaleza e na sequência não tem descanso não. Viagem direto para a Argentina. Ao todo, serão mais de 10 mil quilômetros viajando pelo continente. Nós estamos em 3 competições, gente. Nós temos que saber administrar as 3 competições. Quem joga uma competição é diferente. Então, quando vamos ser eliminados na quarta-feira, tenho 2. Eu tenho uma. Com uma, tu administra de outra forma. Então, é mais fácil? Não sei se é mais fácil ou mais difícil. Tomara que não chegue isso. Mas a gente não vê esses números como números que nos coloquem numa situação ruim em termos de campeonatos e tudo mais. Porque a gente vai administrando equipe dentro daqueles campeonatos que vai disputando para sempre estar ali, entre os primeiros colocados. Eu confesso, até entendo que faz parte do noticiário, mas não entendo essa celeuma. O ano passado já foi assim. Ele perdeu a Copa do Brasil, perdeu a Libertadores da América e ganhou o Campeonato Brasileiro, que foi justamente o campeonato que ele nem priorizou. Sim. O Palmeiras é um baita elenco, gente. E dá para jogar Ramírez, dá para jogar Moisés, dá para jogar Bruno Henrique, dá para jogar Felipe Melo, Thiago Santos... E vários jogos, vários campeonatos. Essa maratona de viagens aí, isso aí não é de agora, né? Claro. De 40 anos atrás sempre foi assim. Por isso até que o Palmeiras se planejou e montou um baita elenco. Exatamente. Então, tem um elenco maravilhoso. Só achei que o Filipão errou no clássico, foi pro Rafa, que ele tirou o Felipe Melo e o Bruno Henrique. Aí matou a defesa, ele prejudicou um pouco. Mas, de qualquer maneira, o Palmeiras está vivo nas 3 competições, joga o jogo de volta contra o Inter com uma pequena vantagem, que é uma grande vantagem, porque numa decisão... Os 2 times têm igualdade de condição. O Inter pode vencer o Palmeiras lá, mas o Palmeiras vai com força máxima mesmo. Né, a decisão está aberta. O Filipão, nesse momento, entende que tem que colocar o que tem de melhor contra o Internacional mesmo. O Inter deixou tudo para esse jogo, porque contra o Atlético ele já preservou. Aqui também foi um time que só se defendeu, mas eu tô com o Miller, o jogo está aberto. Agora, sobre essa história de priorizar, de montar time, a gente vem aqui e fala que o Santos tem um elenco curto. Sim. Aí quando chega no Palmeiras, tá mexendo no time. Gente, você tem um elenco de Sim, mas é que mexer. É para exatamente isso. E você mantém todo mundo animado. O Filipão faz isso desde o ano passado. É claro, imagina pro cara que mudar essa cultura de nem existe 1 a 11, mas dos 11 titulares, é todo mundo trabalhando. O Palmeiras está em 3 frentes, não dá com todo mundo. Você imaginou, você tem Bruno Henrique e Felipe Melo, vão jogar 2. Ramírez vai ficar de bico. Né? O Moisés vai ficar de bico. Todo mundo. Então, se você dá chance, você mantém todo mundo animado. Com esse calendário, motivado. Com essas distâncias, você tem que ter realmente. Claro. Contra o Inter, ele entra com força máxima. Lá em Fortaleza, ele já mescla de novo. Porque depois ele sai de Fortaleza e vai a Mendoza. E voo fretado. Força máxima, aliás, exatamente. Belíssima Mendoza. Grande Mendoza. Nossa, grande. Muito vinho. Parentes lá, muitos parentes lá. Não, mas gosto de Mendoza. Tá certo. O Corinthians fez um jogo treino hoje com o Juventus no CT Joaquim Grava. O Timão atuou com o time reserva, ficou no empate por 1 a 1. O moleque travesso saiu na frente, inclusive com o Ortigosa, e o Matheus Jesus salvou os donos da casa da derrota. Veja como foi. O
gol deles foi uma infelicidade ali, mas o nosso time trabalhou bem a bola, teve bastantes oportunidades, que é o que a gente está tentando, chutar mais no gol, criar mais, e eu acho que a gente fez bem nesse jogo. Foi um jogo para preparação, para quem não vem jogando. Um jogo difícil, a equipe deles muito boa, muito rápido, veloz. No primeiro tempo criamos bastante, infelizmente pecamos um pouco na finalização. No segundo tempo criamos também. E eu consegui fazer o gol no finalzinho. Agora é trabalhar o resto da semana para o jogo de domingo. O primeiro tempo eu acabei ficando um pouco mais atrás, eu consegui me soltar assim, mas não é timidez não, às vezes no momento do jogo não dá para subir todos, mas ao longo do jogo eu fui me acostumando e consegui atacar mais no segundo tempo. Acho que segundo volante, que foi o que eu pude fazer no Campeonato Paulista, muito bom. Acho que é a posição que eu me sinto mais adaptado a jogar. Resultado de jogo-treino nem dá pra gente considerar. Vai, vamos direto para o nosso destaque de hoje do site gazetesportiva.com. E o destaque são as duras declarações do presidente corintiano sobre o diretor executivo de futebol do São Paulo, o Raí. Em entrevista ao canal Fox Sports, André Sanches revelou que Raí entrou em contato com a CBF para tentar a vaga de coordenador de seleção deixada por Edu Gaspar, que assumiu o cargo no Arsenal da Inglaterra. Questionado se o trabalho de Raí à frente do departamento de futebol tricolor era bom, Andrés foi contundente. Abre aspas. Não. Tanto é que está telefonando para a CBF querendo ir para o lugar do Edu. Falta de respeito com a torcida do São Paulo, com a instituição e com o presidente que segura ele lá. E as declarações do presidente do Corinthians repercutiram hoje no CT do São Paulo. Marcelo Basségio tem as informações do tricolor. Acusado por André Sanches de ter se oferecido à CBF para assumir o cargo de Edu Gaspar, Raí, diretor de futebol do tricolor, fez uma declaração nesta terça-feira, dando sua versão dos fatos e aproveitou para cutucar o presidente do Corinthians. Todo mundo sabe que eu não sou de largar desafios no meio. Segundo, eu não troco São Paulo por nada. Terceiro, se ele está falando de São Paulo e de mim, é porque está preocupado com a gente. E para terminar, todo mundo sabe que ele tem coisas muito mais graves para cuidar. Dentro de campo, o elenco tricolor se reapresentou hoje no CT da Barra Funda para iniciar a preparação para o seu compromisso seguinte no Campeonato Brasileiro, que acontece na próxima segunda-feira contra a Chapecoense às 8 horas, novamente no estádio do Morumbi. Até lá, o técnico Cuca tem 6 dias para fazer os ajustes necessários em uma equipe cada vez mais sedenta por vitórias, algo que não acontece há 8 jogos. Os problemas físicos seguem atrapalhando o elenco tricolor após a pausa para a disputa da Copa América. No último sábado, contra o Palmeiras, Pablo teve de ser substituído no intervalo e, após realizar exames, foi constatada uma lesão no ligamento de seu tornozelo direito. Ainda não há previsão para o retorno do atacante, que novamente passará a trabalhar junto com o departamento médico do São Paulo. Everton, por sua vez, treinou com o restante do elenco pela primeira vez nesta terça-feira desde que sofreu sua lesão. O meio-atacante pode pintar como novidade para o duelo com a Chape. Para a vaga de Pablo, a tendência é que Raniel assuma o posto de titular, como já fez no segundo tempo do Choque Rei, enquanto Anderson Martins volta a ficar à disposição após cumprir suspensão por acúmulo de cartões amarelos. Até pela movimentação, né, dos grupos de comunicação, de redes sociais pela madrugada, eu sei que você assistiu na íntegra a entrevista do Andrés. E ele estava com a metralhadora giratória apontada para tudo quanto é canto. Claro que o tiro maior foi no Raí, mas estava com a macaca ontem o Andrés. Né? Além disso, referente ao Raí, disse também que a conta do Flamengo e do Palmeiras deve chegar daqui uns 2 anos, não é? Falou que já tinha feito uma proposta para o Neymar, mas aí também me causa estranheza, se ele era diretor da CBF, ele faz proposta para o Neymar para jogar no Corinthians? Enfim,
E essa polêmica criada aí é a palavra de um contra a palavra de outro. Não é? Agora, no futebol, eu não duvido de ninguém e ninguém é santo. Ninguém é santo, entendeu? Então, você tira aí do seu lado a sua conclusão. Será que o Andrés acordou de manhã e falou, pô, eu vou inventar essa história? Alguém deve ter soprado alguma coisa para ele. Se isso aconteceu ou não, é uma outra questão, né? Só quem pode dizer que sim ou que não é o Edu, já que ele foi citado também pelo Andrés. Ele disse assim, o Raí ligou, né? O Raí ligou pro Edu. Quem pode esclarecer isso é o Edu, que foi citado. Na verdade, ele ligou, pelo que eu entendi, ele ligou na CBF pedindo... pro Caboclo, né? Agora, o Marco Aurélio desmentiu essa entrevista. Ele postou no Instagram dele, o Dr. Marco Aurélio Cunha, né, que é parte integrante lá da CBF, postou uma conversa que ele teve, acho que no mês de maio, com o Raí. O Raí fala que não se interessaria pelo cargo. Ou seja, mas o que eles conversavam que o Raí também falou sobre isso? Enfim, alguma coisa aconteceu nesse meio aí, e repito, no futebol não duvido de nada. Mas eu achei legal, né? Porque essa história de TV do clube, TV oficial, o Raí veio e deu a cara a tapa. É isso aí. Isso foi muito... O mais importante dessa história, Miller, foi isso. Porque eu ia ficar muito chateado se não tivesse uma resposta. E o que o Raí falou, você viu o que ele falou? Ele tem coisas mais graves para se preocupar. E tem. É porque, na verdade, você atira, você também vira... Né, você não é só pedra, você vira vidraça também. E o Corinthians também tem os problemas dele. De tirar os seus focos, ou tirar o foco também, né? Tirou foco, claro. Que veja só, queira ou não, ele atirou em Palmeiras e Flamengo. Quem são os melhores times hoje? Palmeiras e Flamengo. Com o Corinthians já foi no passado. Sim. O investimento no Ronaldo, no Pato e tudo mais. O São Paulo, a briga é antiga. A briga é antiga. Tanto que o Corinthians não joga mais no Morumbi desde antes de ter o estádio Itaquera. Devido a esse conflito com a diretoria do São Paulo, que aliás também não só o Corinthians, né? Palmeiras também já teve. Olha, não me cause estranheza, porque o bastidor do futebol é muito mais do que a gente fala aqui. O Miller é prova disso. O que chega para a imprensa, né, e o que chegava, não passa de 10, 15% do que acontece lá chega filtrado. Mas tudo bem, mas qual a relevância? Vamos imaginar até que o Raí tenha ligado, ambicionado o cargo na CBF. Não vejo nenhum problema. Talvez só um eventual desrespeito ao São Paulo, alguma coisa assim, não sei. Não vejo mas nenhum também problema. Eu não vejo nada assim tão absurdo, bombástico e absurdo, quer dizer. Mas, vamos supor que o Raí ligou para a CBF, né? Até o presidente né? Próximo do Carlos Caboclo, exatamente. Qual o problema nisso? O Raí não fez nada demais, pô. Talvez... Se ele fez isso, se ele ligou pedindo... Até porque a gente pode lembrar que o Raí também estava na Berlinda. Mas tendo um compromisso. Mas o Raí estava na Berlinda. Mas tendo um compromisso com o São Paulo, não é, digamos que não é uma atitude... Mas também a gente não pode lembrar que a gente pode lembrar que o Raí esteve na Berlinda recentemente, quase perdeu o cargo 2 meses atrás, exatamente. 2 meses atrás. Vai saber qual foi a situação. Enfim. Sei lá. Mas enfim... Andrés deu uma agitada. Deu uma agitada. Valeu, Andrés, deu uma agitada. E a gente está aqui repercutindo. Mais comentários que chegaram pela hashtag Gazeta Esportiva. Vamos dar uma olhada. Wiss, tá certo. Rafinha foi a melhor contratação e digo mais, será o reserva imediato do Daniel Alves na seleção brasileira. Será? A melhor contratação foi a do Gil, pois o Ramírez está há 1 ano parado e não sabemos as suas condições, diz o Cláudio Vieira. Adailton, a melhor contratação foi a do Nenê, pois vai atingir o objetivo do Fluminense, que é cair para a Série B. Que foi irônico, né? Sacanagem. Adailton. O Flávio de Deus, não é que o futebol feminino é atrasado? Desculpa. O esporte no Brasil não é levado a sério. Nos Estados Unidos, até campeonatos escolares são transmitidos na televisão, diz aí o Flávio de Deus. E você já se conectou nas redes sociais com a gente? Ainda não? Pega seu celular ou pega uma caneta mesmo aí e anota para você se conectar depois. Facebook/Gazeta Esportiva. No Twitter e no Instagram, fácil, @Gazeta Esportiva. Tem também o nosso canal no YouTube, youtube.com/Gazeta Esportiva. E os vídeos do WhatsApp? Põe na tela aí, Rodolfo. Mesmo como palmeirense, eu acho que a melhor contratação na janela da Copa América foi o Gil do Corinthians. Entrou bem, jogando bem e deu conta do recado. Foi o Ramírez. Você mandou a gente gravar deitado, a gente tá gravando deitado. Eu e a Bebel aqui, ó. Fala aí, Ramírez. Valeu, Celso. Gazeta Esportiva, meu nome é Vinícius, Vila Matilde de São Paulo. Para mim, a maior contratação, sem dúvida, foi o Rafinha do Flamengo. Um grande abraço.
Ah, e quer saber? Quer gravar deitado? Ou o celular deitado, ou você deitado? Grave. E ficou legal. Ficou legal. E a nossa produção também confundiu a nossa cabeça. Pegou 3, um de cada. Um de cada. Aliás, a gente vai saber daqui a pouquinho o resultado da enquete. Suspense total para essa enquete. Mas antes, uma última notícia que não é muito legal não, viu? Miller e Garrafa. O atacante Birubiru do Botafogo teve uma parada cardíaca durante o treino dessa terça-feira no estádio Newton Santos. O jogador saiu de campo desacordado, obviamente, e foi reanimado no vestiário pelo cardiologista do clube. Mais informações você confere no site gazetesportiva.com e fica a torcida para que ele se recupere o mais rápido possível. Força aí, Birubiru. Resultado final da nossa enquete. Atenção. Perguntamos, qual foi a melhor contratação até agora na atual janela de transferência? Gil, Rafinha, Ramírez ou outro atleta? E a maioria dos telespectadores votou que foi o Gil, com 39% dos votos. O pessoal está com o Miller. Foi o voto também no Gil. Nós, Garrafa, dançamos. Tá certo. Acabou. Encerramos o Gazeta Esportivo homenageando Stuart Copeland, ex-baterista da banda The Police, que completa hoje 67 anos.